enche o nosso ser. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto. Os tronos e domínios, e os anjos clamam. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre eleva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo,
santo, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome, Jesus, Jesus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, Jesus, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Sempre serás. Aleluia. Declare isso nessa manhã com tuas mãos erguidas. Aumenta o volume da tua voz. Declare que Ele é santo. Aleluia. Nós declaramos, Senhor, que Tu és santo. Os anjos declaram que Tu és santo. A Tua igreja declara que Tu és santo. Para sempre e sempre. Oh, meu irmão, minha irmã, levanta bem alto as tuas mãos. Vamos declarar mais uma vez. Os anjos clamam. Levanta a tua voz. Declare isso nessa manhã com todo o teu ser. Diga: santo, quero ouvir tua voz. A igreja declare. E o povo de Deus canta ao Rei dos Reis. Declare isso nessa manhã. Santo. Aleluia. Diga palavras de adoração. Deixa fluir agora nos teus lábios palavras de adoração que exaltem ao Senhor. Você serve a um Deus santo. Você serve ao único Deus verdadeiro, santo, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo tem feito de maneira maravilhosa. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Obrigado pelos milagres, pelas curas, pelas libertações, pelas pessoas salvas. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nessa cidade. Obrigado pelo teu agir nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor. Nós te agradecemos. E ao mesmo tempo que te agradecemos, sabemos que tu podes e quer fazer muito mais. Fazem mais famílias nessa cidade. Cura mais enfermos nessa cidade. Liberta os cativos dessa cidade. Opera, Senhor, ainda mais. E em tudo, Senhor, em tudo, queremos sempre te dar a glória, a honra e louvor. Nós declaramos o teu reino aqui, os céus limpos e o diabo derrotado. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê um forte aplauso a Cristo nessa manhã. Aleluia.
Dá um aleluia aí, deixa eu ver. Dá um glória a Deus. Amém. Você pode sentar por um instante. Alguns rápidos avisos. Lembrando a você, hoje à noite nós retornamos num culto, então às 19h30. Retornamos aqui para mais uma reunião. Estaremos adorando o Senhor, ministrando a palavra. Tempo de comunhão, de oração uns com os outros. É sempre bênção de Deus, né? Tem alguém que nos visita lá, ó, o Aristide me avisando que eu sempre me esqueço, né? Alguém que nos visita hoje, primeira vez, levanta a mão aí. Primeira vez que você está aqui conosco, então fica com a tua mão erguida por um instante. Permaneça com a tua mão erguida rapidinho. O pessoal vai chegar em você, quer pegar o teu telefone, quer falar de Jesus para você. Não é para te vender nada, tá? Não é para te oferecer nada e vender nada, não te preocupe. Vamos dar um forte aplauso aí como uma saudação aos visitantes. Sejam bem-vindos. Bênção de Deus. Amanhã à noite, irmãos, amanhã à noite nós estaremos aqui numa reunião dos homens, tá? Então amanhã à noite teremos a nossa reunião para homens. Eu não estou apenas convidando os homens, mas convocando os homens para estarem aqui conosco, juntos, né, buscando a Deus, falando de assuntos importantes na vida do homem, da sua casa, da sua família, na sua vida pessoal. Então você, homem, participe. Faça a tua inscrição, nós teremos um jantar, tem um churrasco aí para os homens, né? Cadê os homens que gostam de churrasco aí? Digo amém. Olha aí, então tem um churrasquinho no final. Faça a tua inscrição lá nos balcões no final antes de sair, para que você esteja conosco amanhã à noite. Muito importante que nessa geração se levantem homens de coragem, homens de valor, homens que sejam exemplos para os seus filhos, na sua casa, na sua família, inclusive na sociedade. Muitos jovens hoje carecem de exemplos masculinos. Tem muitos jovens, muitos adolescentes que estão crescendo sem a figura paterna. E olhando para algum de vocês, irmãos, para algum de nós, eles poderão ver homens de valor que conduzem bem a sua família, que amam sua esposa, que cuidam dos seus filhos, e poderão se espelhar nessas pessoas, nesses homens. Então é necessário que se levante uma geração de homens de coragem. Posso ouvir o amém dos homens aí? Então participe aí conosco amanhã, esteja junto, estaremos orando, buscando a Deus aqui como homens de valor, amém? Também no dia 12 então de junho nós teremos o nosso jantar para os casais, né? No dia dos namorados é necessário fazer uma inscrição para que a gente possa preparar todo o ambiente, preparar então toda a parte de alimentação para receber bem você. Então faça a tua inscrição e traga a tua namorada. E você que está do lado da tua esposa, olha aí para ela, ó, vou levar minha namorada, digo para ela, né? Traga a tua namorada, participe junto aqui conosco. É necessário fazer inscrições lá atrás na membresia. Você tira tuas dúvidas, você consegue fazer a tua inscrição, amém? E por último, nós teremos, irmãos, algumas noites de fé no bairro Augusta, nos dias 29, 30 e 31 agora de maio. Nós estaremos com noites de fé no campo ali, na praça perto da nossa congregação na Augusta. Eu queria chamar os pastores aqui das congregações para a gente orar por essas noites. Queria pedir que você, igreja, ficasse de pé e nós vamos orar. Os pastores subam aqui para a gente orar por essas noites, né? Nós estamos indo à rua, estamos indo proclamar o evangelho e nós cremos que o Senhor vai fazer maravilhas naquele lugar. Quem crê pode dizer amém. Vamos orar por isso, né? Como é importante que a igreja esteja orando. Eu quero te incentivar, esteja orando por essas noites. Você que é da região, participe junto ali, a igreja vai estar participando. Mas o David também, né? Sobe aqui, está aqui o David, suba aqui. Então nós estaremos orando e participando. Você que é da região, participe, esteja junto lá, né? Esteja conosco. Vamos orar então, pastor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo que tu tens feito no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus, pelo que tu estás fazendo ali no bairro Augusta e arredores. Mas nós sabemos, Senhor, que há muito que ser feito. E nós sabemos, Senhor, que tu está naquele lugar. E desde já, Senhor, nós nos levantamos, Senhor,
contra todo principado, toda potestade, todo o império das trevas, todas as forças do mal, Senhor, que tem, Senhor, amarrado, atado, prendido, colocado correntes, grilhões e cadeias sobre vidas daquela região. Nós clamamos então, Senhor, pela Augusta, ali pela Cecília, pelo Jari, Passo Dornelles, Jardim Algarve, toda aquela região ali, Senhor, até mesmo Terra Nova, Porto Verde, que fazem ali, Senhor, fronteira com o bairro Augusta. Senhor, nós repreendemos toda ação das trevas. Satanás, nós te enfrentamos agora. Nós tomamos autoridade contra ti agora em nome de Jesus. Nós te maneteamos desde já e declaramos frustrados todos os teus planos. Começa desde já a soltar as vidas. Solta as vidas, solta as vidas, solta as vidas dessa região, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos céus abertos, Senhor. Que essas 3 noites de fé, Senhor, nós possamos contemplar a Tua glória, os Teus feitos, que nós possamos ver vidas salvas, vidas transformadas, vidas curadas, vidas restauradas, casamentos restaurados. Toca as vidas, Senhor, opera milagres, opera prodígios, opera maravilhas, Senhor, e que o Teu nome, Jesus, seja exaltado, o Teu nome seja glorificado. Entregamos desde já essa região nas Tuas mãos. Proclamamos o mover de Deus, milagres e o sobrenatural, Senhor, sobre esta região. Desde já, Senhor, abençoamos todos os envolvidos. Capacita da graça, guarda as famílias, guarda as casas. Levanta ainda mais homens e mulheres, intercessores, Senhor, por este evento, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, amém, irmãos. Quero incentivar vocês, igreja, a estarem orando por esses dias e também, como o pastor citou aqui, orando pelos voluntários, né? A gente sabe que a gente está indo lá para fora, para o terreno inimigo, para uma batalha espiritual, e a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os desígnios do diabo. Então, como é importante a oração da igreja pelos irmãos, pelos voluntários, por aqueles que estão servindo ali, amém? Também nessa manhã nós vamos contribuir, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, nós vamos contribuir nessa manhã. Eu quero te incentivar a fazer isso com alegria, mas fazer isso com fé também. Fazer isso com fé. Essas noites de fé, elas são possíveis por causa da tua contribuição. A gente vai a uma praça, a gente vai a algum lugar e talvez você pense, isso aí não tem custo nenhum. Sempre acaba tendo custo, irmãos. Sempre acaba tendo custo, tá? Quando fazemos cruzadas pequenas, a gente sempre tem um custo ali entre 8 e 10 mil reais. Você tem banheiro, você tem que alugar, né? Tem várias questões que tem que ser feitas ali, PPCI, um monte de coisa. Então assim, sempre tem custo. E quando você participa dessas reuniões lá fora, você percebe uma coisa. Lá a gente não fala de oferta, porque é a igreja que está bancando o trabalho missionário, amém? Então, quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui, você não está dando dinheiro para pastor, você não está fazendo só para o prédio estar aberto, o prédio está aberto também, e você nos ajuda nisso. Mas o que tem acontecido aqui dentro? Famílias têm sido restauradas, pessoas têm sido salvas. Então, você não está investindo no final, no prédio, você está investindo no reino de Deus. Eu quero te incentivar, e quando você faz isso com fé, o Senhor diz na sua palavra, Ele abençoa quem dá com alegria. O Senhor vai fazer milagres na tua vida nessa área também. Creia, confie em Deus, você vai ver a mão de Deus na tua vida, amém? Pai, nós oramos por cada irmão aqui hoje pela manhã. Cada irmão, cada irmã. Tu sabes, Senhor, a vida financeira de cada um, os desafios, quem sabe alguns estão passando desafios. Nós oramos então por milagre nessa área. Senhor, abre portas, prospera teus filhos, prospera o teu povo. Senhor, que eles cresçam, que eles avancem nessa área, que eles possam, Senhor, viver a abundância de Deus na sua vida pessoal e também, Senhor, se tornando pessoas que contribuem, pessoas que abençoam outros que estão perto deles, que abençoam a obra, que abençoam, Senhor, o reino em nome de Jesus. Oramos pelos projetos da igreja, projetos de evangelismo como essas noites. Oramos por um sonho, pedindo, Senhor, abre uma porta, faz, Senhor, faz o impossível, Pai. Senhor, fala com os teus amigos. Senhor, tu podes todas as coisas, tu és dono de todas as coisas, não há crise no teu reino, e nós oramos por isso, Senhor. No nome de Jesus, abençoa o teu povo,
Em nome de Jesus, amém, amém. Quero te incentivar agora a sair do teu lugar, fazer a tua contribuição nessas caixinhas, nas paredes. Lá atrás, se você quiser fazer por máquina, por cartão, os irmãos estão com a máquina de cartão, ou também chave Pix. Eu quero te incentivar a fazer isso por fé nessa manhã, amém? Escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois a palavra
Faz mais. Salva as famílias, salva os jovens, salva os adolescentes, as crianças, os casais, os vovôs, as vovós. Faz mais. Pessoas que estão cegas, bloqueadas na mente, toca com poder, Pai. Oramos para que haja um tempo maior de salvação. Nós choramos pelas almas dessas cidades. Cada vida dessa cidade é importante para Ti, Senhor. Quantas são as pessoas que estão sofrendo, Senhor. Nós clamamos por elas nessa noite, nessa manhã, Pai. Nós choramos pelas almas dessa cidade. Oramos também pela igreja, Senhor, para que ainda mais sejamos avivados e possamos cumprir o Teu propósito. Ajuda-nos, aviva-nos ainda mais. Sopra em nós, Espírito Santo. Traz renovo nessa manhã na Tua igreja. Toca naquele que está cansado, naquele que está desanimado, naquele que não veio, que está na sua casa. Toca com poder nessa manhã. Ore para que o Senhor encha do Espírito Santo teu irmão. Ore para que o Senhor toque o teu irmão e encha ele do Espírito Santo. O Senhor traga renovo nele, avive a fé do teu irmão. Oramos e Te buscamos. Nós precisamos é de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sentem nessa manhã. Obrigado, queridos, louvor. Que bênção estarmos juntos. À noite voltamos. Amanhã estaremos aqui ministrando, recebendo, aliás, pastor Felipe estará ministrando. Ele nem sabia, né? Não, ele já sabia, sim, né? Amanhã ele estará ministrando com os homens. Nós vamos receber do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia no Salmo 119. Nosso tema tem sido a palavra de Deus. Salmo 119. Ontem participamos de um casamento. Estava Rafael e Gigi conosco. Foi uma bênção ver o casal novinho na fé. 1 ano e alguns meses, né? Os primeiros salvos da família. Praticamente os primeiros salvos. Toda uma família ali, mais de 100 pessoas, né? A gente pôde colocar uma semente. Eu fiquei vendo a importância da fé, do Evangelho, que traz mudanças e transformações. Bênção de Deus. Salmo 119, no versículo 11. Guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti. Uma outra tradução diz: escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Eu citei esse texto em um dos programas da semana. Ele tem mexido comigo, porque ele mostra o caminho para vencermos o pecado. Algo que todos nós devemos almejar. Não apenas não mais viver no pecado, mas não mais pecar. É fato que ao receber Jesus como Senhor, Salvador, nós recebemos uma nova natureza. Nos tornamos uma nova criatura. E quando batizamos, nos identificamos com a morte e com a ressurreição de Cristo. Então, segundo as Escrituras, nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Mas é certo que isso não significa que deixamos por completo de pecar. Em Romanos no capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz que o pecado, ele já não terá mais domínio sobre nós. Mas a luta entre o velho homem e o novo homem ainda nos leva, algumas vezes, a desobedecer a Deus. Em Romanos 7, Paulo fala desse conflito entre as duas naturezas. A natureza que é humana, contaminada pelo pecado, e a nova natureza. E ali Paulo enfatiza isso. E é bem importante compreender que o novo nascimento não nos deixa imunes ao pecado. Amém? Compreendem isso? Sim ou não?
Mas todo cristão, todo discípulo de Jesus, deve desejar fazer a vontade de Deus e, consequentemente, não mais viver no pecado. E querer tornar-se semelhante a Jesus. Jesus viveu sem pecado. Amém? Mas todo cristão, ele precisa fazer disto um propósito. E o texto que lemos mostra a solução para isso. O salmista diz: escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando o salmista usa esse conceito, coração, de esconder no coração, ele está focando na nossa parte mais íntima, em nosso ser interior, em uma palavra que saiu do livro e entrou, e agora está residente em nosso interior. A ideia de esconder é essa: é guardar, é manter, é preservar. Então, guardar a palavra de Deus no coração é mantê-la no centro de quem nós somos. Me parece que esse é o grande desafio da vida cristã. Somos salvos, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, e agora começa um processo. E é parte desse processo nós trazer a palavra. Muitos de nós chegamos e não tínhamos nenhum tipo de conhecimento da palavra, nenhum contato com a Bíblia, não sabíamos nem manuseá-la, tampouco existia Velho e Novo Testamento, não conhecíamos os livros da Bíblia, e é normal. Mas agora, o grande desafio é esse: é tirar a palavra do livro e trazer para o coração, para a fonte de onde saem todas as coisas. Quando você vai a Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, é um texto seguidamente citado. A Escritura diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem o quê? O quê, queridos? As fontes da vida. Vejam, esse texto fala que o coração é a fonte da vida. O coração é a fonte da vida, porque dele procedem as fontes da vida. Então, é aí que a palavra de Deus deve ser guardada. Eu estava meditando esse texto e lembrando do texto de Ezequiel 47, quando fala das águas. É como uma nascente de água. Se a água que está nessa nascente é boa, por onde ela passa, ela gera vida, ela gera transformação. Ezequiel 47 é um texto muito interessante sobre isso. Fala das águas que saíam do templo. O título da tradução da RA é A Torrente das Águas Purificadoras. Então fala de águas que saíam do templo e purificavam e traziam vida. No versículo 7 diz: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, até onde as águas forem mortas, águas salgadas. Ao passarem as águas desse rio, elas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. No versículo 12: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer.
não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha será o quê? Remédio. Eu creio que esse texto também fala da palavra de Deus. Por onde ela passa, ela gera vida, ela gera mudanças, ela gera transformações. Se ela estiver no coração, por onde ela passar, seja na mente, seja na vontade, seja nas emoções, ela irá gerar transformação. Eu creio que o Evangelho transforma o homem. Quem crê em transformação, diga eu creio. Quem vê mudanças em sua vida, diga obrigado, Senhor. É a tua palavra que está agindo em mim. Amém? Agora, como se consegue fazer isso? Essa é uma boa pergunta. Ontem nós estávamos no relógio de oração. Abrimos a igreja às 6 da manhã para orar. E um irmão orou. Na sua oração disse: Senhor, me ajuda a ler, nem que seja um versículo de tua palavra por dia, e praticá-lo. E eu fiquei pensando, isso é importante. Senhor, me ajuda a ler pelo menos um versículo da tua palavra por dia e praticá-lo. E eu disse amém, porque eu vejo isso importante. Mas eu vou um pouco além. A Bíblia fala sobre inculcar, sobre memorizar textos da palavra. Em Deuteronômio, no capítulo 6, eu tenho citado esse texto. No versículo 6 do capítulo 6, Deus está instruindo o povo judeu e diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Depois no 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Interessante, tu as inculcarás nos teus filhos, mas antes diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E eu entendo que para entrar no coração, o caminho é o 7, tu as inculcarás, não apenas nos filhos, você deve inculcá-las em teu coração. Inculcar carrega a ideia de, segundo o texto, escrever textos da Bíblia. Eu acho legal quando vejo pessoas, eu acho bonito ver pessoas que vêm ao culto e trazem um caderno, e trazem uma agenda, e trazem uma caneta, e anotam textos da Bíblia para depois lerem em suas casas. Inculcar traz essa ideia, carrega essa ideia de você escrever, de colocar na porta do quarto, de escrever textos da Bíblia e colocar nas paredes da tua casa, na porta da geladeira. Põe lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando você estiver ansioso, você vai se deparar com aquele texto, e pode escrever em letras garrafais. E você pode escolher outro texto. Eu gosto de Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma. Então eu posso escrever isso na porta da geladeira, no console do automóvel, na tela do computador. Inculcar carrega essa ideia de você escrever, de você ler outra vez, e ler outra vez, e ler outra vez, e memorizar, até que rompa os bloqueios que carregamos em nossa mente, e a palavra então vai entrar. E eu lembrei que quando eu tinha 10, 11 anos, eu ia na escola dominical.
E eu fui incentivado a isso, a memorizar versículos da Bíblia. E na época não era um memorizar ou ler um versículo por dia, era memorizar um versículo por semana. E eu era um guri de 11 anos, guri é uma palavra aqui do sul, né? Eu vejo, e hoje eu fico vendo o quanto isso me ajudou e me ajuda até hoje. Uma coisa que parecia simples, até mesmo chata. Oh, tem que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que memorizar. Sem sentido. Mas hoje eu vejo o quanto isso me ajudou e o quanto isso me ajuda. Eu creio que o processo de esconder a palavra de Deus no coração passa muito por isso, inculcar a palavra, memorizar a palavra, e ela então irá permanecer no teu coração, e quando você precisar, ela estará aí. Porque nem sempre estamos na igreja, nem sempre estamos perto de cristãos. Estava vendo ontem, no casamento, é um desafio para aquele casal conviver com pessoas ainda não cristãs. Tem de tudo. E lá nós precisamos do quê? Da palavra de Deus, que ela esteja em nosso coração, que ela esteja em nosso interior. Lá no final, o que vai te sustentar é a palavra de Deus. Amém? Ela vai permanecer no coração e ela vai ficar aí. Eu creio que o salmista fez isso. Ele leu a palavra, o que havia da palavra, ele meditou nela e depois memorizou ela. E ele deixou que a palavra impregnasse seu ser. E passasse a fazer parte dele, de suas ideias, de seus valores, de seus princípios. Ela estava em seus pensamentos, era a sua prioridade. Quem aqui não teve tempo de pegar a palavra nessa semana? Levanta a mão com verdade, com sinceridade, Deus sabe. Não tenha vergonha de fazer isso. Ok, aqui tem um irmão, outro, outra, ok, outro, aí ok, não há problema, outro. Mas eu queria incentivá-los a isso. Davi fez isso, ele investiu tempo, ele leu a palavra, ele meditou nela, ele memorizou ela, e ele deixou que essa palavra impregnasse o seu ser. Deus está levantando uma geração de cristãos que sejam impregnados da sua palavra, cheios da sua palavra, constituídos da sua palavra, que a sua fala, que eles falam 5 minutos sobre futebol, mas daqui a pouco voltam a palavra, e voltam a palavra, e voltam a palavra, e voltam a palavra, porque estão cheios da palavra de Deus, e transformados pela palavra de Deus. Amém? Importante isso quando você fala de metanoia. Romanos 12:2 está falando disso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não há lugar mais seguro para estarmos do que nesse lugar. No lugar bom, no lugar da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Enquanto estivermos nesse lugar, nós temos proteção, nós temos bênçãos, graça de Deus em nossas vidas. Mas esse é um lugar que nós devemos querer estar. Ele não acontece de uma forma automática. Eu preciso me empenhar para estar nele. Então o texto começa dizendo que eu não devo me conformar com a forma antiga, o modelo antigo. Chegamos ao evangelho com uma forma antiga, padrão do mundo, em vários aspectos da nossa vida. Então agora não devemos mais nos conformar com aquelas ideias, mas buscar transformação, buscar metanoia. E a metanoia fala disso, de um renovo da mente que gera transformação. E eu enfatizo isso porque enquanto essa integração não acontece, a palavra de Deus
poderá estar em nossa casa, em nossa estante. E hoje nós temos acesso com muita facilidade à Bíblia. Então, estava olhando nessa semana, lá em casa temos várias Bíblias, vários exemplares da Bíblia, traduções diferentes, mas ela será apenas um livro. Enquanto essa integração não acontece, a palavra será apenas um livro. Quem sabe um corpo estranho, algo distante, até um pouco religioso, porque eu posso daqui a pouco acostumar a ter roupa de crente. Hoje eu vim com roupa de pastor. Eu estou brincando, não, eu vim com a roupa do casamento, João. Eu posso daqui a pouco acostumar a carregar uma Bíblia embaixo do braço. E hoje todo mundo é gospel. Já notaram? Os artistas, e ser gospel tornou-se moda, cantar músicas cristãs se tornou moda. E carregar uma Bíblia pode tornar-se uma coisa comum. Daqui a pouco eu tenho uma Bíblia e carrego uma Bíblia, mas ele ainda é um livro estranho para mim, distante, sem vida. E não é esse o plano, nunca foi. Jesus não era assim, não viveu assim. Quando você vai, por exemplo, a Mateus, no capítulo 4, versículo 4, ele está enfrentando a tentação no deserto. E ele não tinha um exemplar da Bíblia. Penso que não tinha um exemplar do Torá. Mas ele está naquele momento de tentação, diante de um quadro difícil. E então, no 3, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está o quê? Vejam, a palavra de Deus, o que havia da palavra de Deus, estava no coração de Cristo. Algumas pessoas questionam o que Jesus fez dos 12 até os 30. A Bíblia não mostra, mas eu acredito que uma das coisas que ele fez foi pegar o que havia da palavra, memorizar a palavra, inculcar a palavra. Vejam, diante da tentação, ele cita Deuteronômio no capítulo 8, num dos versículos do capítulo 8, e ele então diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele põe o diabo a correr, usando a palavra. Amém? Ele recitou as escrituras e pôs Satanás para correr. Ele diz, ele não foi abrir um livro, ele não foi procurar o texto de Deuteronômio no capítulo 8, não, ele não foi, estava vivo nele, isso estava no seu coração. Isso era parte do que ele era. E aí você vê Jesus vivendo a palavra de Deus, cumprindo a vontade de Deus. E ele é também um exemplo nisso. Vejam, embora filho de Deus, ele abriu mão dos atributos divinos e viveu aqui como um homem, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Diga para quem está ao teu lado que o Espírito Santo te desperte um pouco mais para a palavra. Amém? Interessante, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ao mesmo tempo você olha o texto de Mateus 4 e vê que o diabo também conhece a palavra. É claro que ele usa de uma forma distorcida, em coisas que lhe é interessante. Mas Jesus aqui, ele estava cheio da palavra, ele inculcou a palavra, ele investiu tempo com ela. A palavra era parte do que ele era. É importante olhar para textos como estes, porque desde que nascemos somos moldados por coisas. E como eu citei há pouco, quando chegamos no Evangelho,
Precisamos agora ser moldados outra vez. Isso acontece através da palavra de Deus. Esconder a palavra de Deus em nosso coração vai promover essas mudanças. Amém? Essa integração da palavra com nossa identidade. Ela vai mudar, vai moldar os nossos valores e vai nos transformar. E quando vier o pecado, e quando vier a tentação, as tentações, o Espírito Santo irá nos lembrar daquilo que nós colocamos para dentro de nós. Quando lá fora vivemos situações difíceis, adversidades, o Espírito Santo irá trazer iluminação, irá nos lembrar de textos que nós colocamos em nosso interior, e então as mentiras do diabo serão desfeitas e o pecado não terá mais domínio sobre nós. É claro que guardar a palavra no coração não é um processo fácil. Não acontece de uma forma automática, ou apenas porque eu venho à igreja. Não é algo fácil. Não é um processo que acontece sem que eu tenha uma participação, sem que eu tenha uma decisão, uma disposição muito firme. E até mesmo aquele que não tem hábito de leitura, é algo que você precisa lutar contra. Até mesmo aquele que não sabe ler. Ontem encontrei um rapaz de 26 anos, ele está praticamente cego, nós encontramos. Até mesmo aquele que não consegue ver, hoje tem acesso à palavra, áudio da palavra. Você pode ouvir a palavra. É claro que não é uma coisa simples, não é algo fácil, não acontece de forma automática. É um processo que envolve custos, disposição, exige energia, vontade. Eu preciso sair das minhas zonas de conforto. Eu não quero a vida toda continuar sendo um bebê espiritual. Eu quero crescer, eu quero chegar em lugares mais profundos em Deus. Quem quer, diga eu quero. Isso passa por isso. Paulo algumas vezes em suas cartas enfatizou isso, que não é desejo de Deus que continuemos a vida toda sendo bebês espirituais. O projeto de Deus é que venhamos crescer. Começamos como bebês espirituais, mas o plano de Deus é que a gente venha crescer e crescer e crescer e tornar-se semelhante a Jesus. Esse é o grande plano. Mas isso não acontece sem que a gente viva esses processos. Esse processo que envolve energia, decisão. Mas é necessário, até mesmo para aquele que não tem o hábito, começar. Eu vou começar. Mesmo que seja um versículo por dia. Eu vou começar. Eu vou começar. Mesmo que seja 1 minuto ou 2 por dia, eu vou começar. Senhor, eu preciso fazer isso. É para o meu bem, é para o meu crescimento, para que eu venha acertar, para que as mudanças aconteçam. É necessário começar. É necessário começar. O Salmos 1 diz, fala de um tipo de pessoa que é feliz por isso. Antes, o versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Interessante, o mesmo salmista, Davi,
do Salmo 119, ele fala de um tipo de pessoa que é feliz, porque faz isso. Então, o conceito de meditar na palavra de Deus precisa estar no centro da vida de um cristão. Devemos fazer disso uma meta, o ler, o ouvir, o meditar, o escrever, o questionar. Não compreendi isso aqui, o pensar a palavra, o procurar entender a palavra de Deus. E é claro que isso pode ser feito com oração. Mesmo o salmista que escreveu o Salmo 119, no versículo 18, ele diz, ele ora: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. E nós podemos fazer isso, queridos. Orar, pedir: Senhor, ilumina-me, abre meus olhos para que eu enxergue as maravilhas de tua lei. E o resultado disso é vida, é transformação, é Cristo crescendo em nós. É acertar o alvo, é estar na vontade do Senhor, é viver os propósitos de Deus. Amém? É viver de uma forma que glorifica a Deus, de uma forma que agrada a Deus. Eu quero chegar nesses lugares. Eu quero viver. Se você me perguntar, você vive tudo isso? Talvez na totalidade ainda não, mas é uma meta, é um propósito. Eu quero viver de uma forma que agrada a Deus. Isso é para todos nós. Pessoas chegam nos cultos, às vezes atadas, presas, amarradas por espíritos maus. E nós trabalhamos a libertação, trabalhamos a cura, mas não é o desejo de Deus que a pessoa fique a vida toda manifestando. Não é o desejo que a pessoa fique a vida toda sofrendo com os traumas do passado. Não é o desejo de Deus que a pessoa viva a vida toda olhando para trás. Não, o desejo de Deus é fazer de nós pessoas parecidas com Jesus. Pessoas que glorificam a Deus, que são curadas, transformadas e restauradas. Pessoas em que a palavra entrou no coração, mexeu com suas verdades, com seus valores e trouxe agora alinhamento de sua vida com a palavra de Deus, da sua família com a palavra de Deus, e ela será bem sucedida. Diga para quem está no teu lado: e você será bem sucedido em tudo que você realizar. Pai, nós oramos, nós viemos te buscar em jejum, nós viemos para uma manhã de jejum, nós viemos para uma manhã de oração, nós viemos te buscar, nós viemos para alinhar ainda mais nossa vida a Ti. Tu és a razão de estarmos aqui. Nós não viemos porque não tínhamos o que fazer, nós viemos te prestar um culto, porque acreditamos que está em Ti tudo o que precisamos. Está a vida em Ti, as mudanças, as transformações, o viver a santificação, tudo está em Ti, Senhor. Então ensina-nos a guardar a Tua palavra no coração. Esse é o remédio para vencer o pecado, Senhor. Esse é o remédio para vencer as tentações, Senhor. Ajuda-nos a viver esse processo que gera a metanoia, onde a palavra sai do livro e se torna parte do que somos. Ajuda-nos a viver isso, Senhor. Oramos para que a Tua palavra esteja impregnada em nós, Senhor. Que ela seja a nossa regra de fé e conduta, Senhor. Que a Tua palavra, que sejamos constituídos de Tua palavra. Te buscamos nessa manhã. Ajuda-nos nesse processo. Ajuda-nos a esconder a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Desperta-nos ainda mais. Aumenta a nossa fome por Ti, Senhor. Nossa sede por Ti, Senhor. Te buscamos, Senhor. Te queremos nessa manhã. Fala com Deus você com as Tuas palavras. Diga que você quer experimentar mais de Deus. As transformações que só o Evangelho pode operar em nós.
Ore para que Cristo cresça em tua vida. Diga que você quer acertar o alvo, viver de um modo que glorifica a Deus. Nós queremos isso, Senhor. Aleluia. Ajuda-nos a viver esse processo. Tira-nos de nossas zonas de conforto. Desperta-nos um pouco mais. Tira-nos daqueles lugares em que vivíamos, Senhor. Quantas vezes dizemos que não temos tempo para meditar na palavra, mas temos tempo para tantas coisas. Livra-nos das distrações. Estamos vivendo esse tempo onde existem tantas distrações. Livra-nos de vivermos distraídos, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Desperta-nos ainda mais para a tua palavra, que ela esteja em nosso coração. Nosso coração. Nosso coração. Aleluia. Aleluia. Ah, nós cremos nisso, Senhor. Esse rio que flui do teu grande amor, Senhor. Oh, cresce ainda mais tua vida em nós, Senhor. Cremos nisso, Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos essa canção. Vamos cantar juntos essa canção. Nesse lugar, beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero Eu quero fluir em tuas águas. Quero beber de tuas fontes. Quero beber Das tuas fontes. fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Diga palavras de louvores ao Senhor. Diga palavras de adoração para Ele. Com as tuas mãos erguidas, ore e come para Ele nessa manhã. Diga, tu és a fonte, está em ti tudo que eu preciso. As mudanças,
em minha vida, em minha casa, em minha família, no meu mundo, nos meus lugares. Tua palavra transforma. Por onde a tua palavra passa, ela traz mudança, transformação. Passa os teus rios dentro de mim, Senhor. Fala com Deus nessa manhã. Tenha momento buscando a Ele. Diga: Espírito Santo, me ajuda ainda mais a compreender a palavra. Abre os meus olhos, meu entendimento para a tua palavra. Constitui-me da tua palavra, me ajuda a inculcar a tua palavra. Oh, nós queremos beber desses rios, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, porque estamos diante da tua santa palavra. Te adoramos, essa palavra que transforma, Senhor. Te adoramos. Obrigado pelo acesso que temos à Bíblia, Senhor. Obrigado porque a palavra chegou em nossa vida, Senhor. Por tudo que o Senhor já fez. Quantas coisas o Senhor já fez. Quantas mudanças. Quantas coisas o Senhor já mudou. O Senhor nos tirou de lugares tão ruins. Muito obrigado, 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 obrigado. Porque a verdade chegou em nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Coloque mais uma vez a mão no irmão que está no teu lado e declare isso. Em nome de Jesus, você é como uma árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a tua folha não murchará, e tudo quanto você faz é bem sucedido. Você será bem sucedido. Declare isso sobre o teu irmão. Eu estou declarando isso sobre a tua vida. Uma verdade da palavra: você será bem sucedido, porque a palavra está em tua vida, porque a palavra está no teu coração. Você será bem sucedido para a glória de Deus. Quem sabe você está passando por uma estação de sequidão. A tua folha não vai murchar. A tua folha não vai murchar, a tua folha não vai murchar. Quem sabe pessoas estão passando por momentos de angústias, de aflições. Você não vai ficar nesse deserto. Deus vai te tirar desse lugar. Deus vai mudar a tua sorte, é uma promessa dele. A tua folha não irá murchar, e tudo quanto você faz será bem sucedido para a glória de Deus. Situações serão mudadas em tua vida, portas se abrirão em nome de Jesus. Nós declaramos a vida de Deus nesse ambiente, a presença de Deus, a ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para que Deus gere ainda mais a metanoia no teu irmão. Diga: Senhor, gera ainda mais a metanoia, a transformação, onde a palavra sai do livro e se torna parte do que ele é. Olhe para que ele esteja impregnado da palavra de Deus. Nós oramos e te buscamos, e te desejamos, e te queremos. A tua palavra seja a nossa meditação todos os dias, Senhor. Que ela seja o nosso prazer, Senhor. Oramos, oramos e oramos. Aquilo que está fora do lugar seja ordenado, Senhor. Que por onde passa esse rio, as transformações acontecem, Senhor. Até as águas salgadas se tornam doces diante desse rio. E aquilo que não frutificava passa a frutificar, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós oramos por isso nessa manhã. Te louvamos e te bendizemos. Oramos por pessoas que ainda não venceram pecados em suas vidas. Pessoas que ainda não venceram áreas em suas vidas. Que a palavra esteja no coração dessa pessoa. Oramos para que ela vença essa situação através da palavra. Dê o poder nelas. Em nome de Jesus. Para a tua glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra. Obrigado pela tua palavra. Aleluia. Aleluia. Amém.
Quero incentivá-los. Quem ainda não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Quem ainda não medita, quem não tem tempo, quem não tira um tempo, diariamente uma palavra, comece a tirar um tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Acorde mais cedo. Invista tempo. Ah, mas eu faço isso e ainda não vi resultados. É no devido tempo. Deixa Deus fazer. Escreve na porta da geladeira, na porta do quarto. Ensine os filhos desde pequenininho. Estou vendo aqui a filhinha dela com a mão erguida lá. Quantos anos ela tem? 1 aninho. Que bela oportunidade ela está tendo de impregnar ela com a palavra de Deus. Vai dar frutos. Ela vai acertar. Ela vai acertar. Pais, aproveitem o tempo que vocês têm com os filhos. Põe a palavra na tua casa. Põe na porta da geladeira. Com os netos. Quem tem netos aqui? Vamos ver. Nós podemos aproveitar também ensinar nossos netos. A avó Lloyd e a mãe Eunice fizeram isso. E deu fruto no Timóteo. Ele cresceu cheio da palavra de Deus. Se tornou um homem de Deus. E viveu uma vida que agradou o Senhor. Esse é o grande plano de Deus para nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos encerrar a reunião agora. Lá atrás nós temos quiosque, tem pães, tem cucas. Você nos ajuda no projeto Por um Sonho. Os irmãos da reunião de homens estão lá atrás. Também reuniões de casais e retiro. Informações lá atrás. Deus abençoe cada um. Se alguém